de Guarulhos, estamos ao vivo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. 20 horas 31 minutos nesta quarta-feira. Vamos ter aqui muitos convidados debatendo a respeito de vários assuntos. Antes de chamar o portal de notícia, boa noite, corintianíssimo Lucas Braga. O Corinthians está em 6º lugar, por incrível que possa parecer, está em 6º lugar. O meu filho, aliás, os meus 2 filhos corintianíssimos, o Gustavo e o jornalista Diego Alves, né? Estavam preocupados, diziam que o Corinthians ia ser rebaixado. Eu falei, com que veio aqui o dinossauro falou que o Corinthians não ia ser rebaixado. Tá aí a conta. Senhores, senhoras, seja muito bem-vindo, você que acompanha no canal 3 da NET, canal 508 da Vivo, as nossas redes sociais. Meu amigo Lucas Braga, nós estamos no Facebook da TV Guarulhos, no Guarulhos em Destaque, e agora no youtube.com/Guarulhos em Destaque. O nosso portal de notícia tem muita informação. Antes, deixa eu apresentar os nossos convidados desta quarta-feira. Boa noite, advogado Abner Vidal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Roberto Brates, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos nossos telespectadores. Tá certo, um outro amigo também. A melhor clínica para você. Olha, eu sempre digo às pessoas, o medo de ir no dentista é a pior coisa que pode acontecer, né? Não tenha medo. Por isso que eu trouxe o meu amigo diretor clínico da Unic, doutor Vinícius Souza. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos colegas de bancada. É sempre um prazer estar aqui, Geraldo. Você falou um pouquinho do medo, mas a gente tem que entender que a minha profissão, Geraldo, por muito tempo ela foi um pouquinho grosseira, vamos dizer assim, bruta com as pessoas, né? Dado as circunstâncias, tanto dos pacientes, né? O conhecimento, as tecnologias dos profissionais no passado. Então a gente tem que entender esse medo das pessoas, Geraldo, para que a gente possa abordar elas da melhor forma e elas sentirem confiança no profissional que está sendo executado aquele tratamento. Sendo assim, a gente consegue executar um excelente tratamento e melhorar esse trauma, esse medo das pessoas, Geraldo. E agora, uma coisa que eu fico preocupado, né? Por que tinha esse medo? De quem existia culpados, doutor? Geraldo, vai muito de cada pessoa e cada experiência que essa pessoa teve, principalmente com a questão odontológica. Mas esse medo geralmente começa lá na infância, quando os pais começa com aquela pequena frase assim, se tu não escovar os dentes, vou te levar no dentista. Aí a criança já começa a imaginar que o dentista... A criança começa a imaginar que o dentista é um bicho-papão. Um bicho-papão. Daí chega lá no profissional, geralmente não é um odontopediatra, que é um especialista em crianças, já tem um atendimento onde a criança já está conturbada, às vezes a criança já chega com dor, e aí vai criando pequenos traumas que lá na frente acabam fazendo... Já pegou caso assim na Unic? Já chegou caso assim? Sim, a gente tem bastante paciente que a gente entende os seus anseios, fica nervoso, tem pacientes que suam a mão, tremem, só de sentar na cadeira lá para conversar. Doutor Abner corajoso, doutor Abner corajoso, não tem medo. Mas eu sempre falo ao paciente, Geraldo, que a gente tem que... A gente respeita, entende, né? Mas que a gente está ali para resolver o problema, se ele tiver algum problema, né? Da melhor forma possível, para que ele se sinta confortável com o profissional que está sendo executando o tratamento, né? Visando sempre o resultado final, que é a satisfação do nosso paciente, do nosso cliente. Doutor Abner. Você sabe que é interessante o Vinícius mencionar, a minha filha, ela ama o dentista. E o dentista está ajudando, a minha filha tem 5 anos, a ela não chupar mais chupeta, retirar a chupeta. Então, para minha filha, o dentista é uma referência. Então, isso, mas é que a gente tem que entender que hoje o conhecimento que você tem provavelmente é um conhecimento muito diferente dos seus pais e a visão que os seus pais tinham quando você era criança. Hoje você tem um entendimento que tem que levar no dentista desde cedo, né? Tem que fazer o acompanhamento, né? E provavelmente, não sei se é o seu caso, mas vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai foi ter conhecimento de ir ao dentista depois dos 10 anos de idade, né? Então já era um conhecimento muito diferente do que a gente tem hoje, e o acesso à informação que a gente tem hoje é de grande valia para essas questões. Hoje a gente consegue trabalhar muito melhor
com as crianças do que há um tempo atrás, né? Porque o conhecimento tanto do profissional quanto dos pais é diferente, né? Doutor Roberto, você teve problema no dentista? Tinha medo? Nenhum. Até hoje vou ao dentista e uso Invisalign até hoje. Ah, ótimo. Olha! O doutor Rodrigo Prates aqui fazendo propaganda Só que você precisa ainda na hora única para saber. Porque eu vou saber que você tem medo ou não se você for lá e o doutor Vinícius falar para mim. Aí eu vou saber. Senhores, vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br na tela. Prefeitura entrega a reforma do 5º grupamento do Corpo de Bombeiros em Cumbica. E atenção, hein? Recursos de infração de trânsito têm novos prazos estabelecidos. E tem mais. Descendo a tela, meu amigo Lucas Braga. Desceu aqui. Uso de máscara faz casos de sarampo caírem em São Paulo. São Paulo vai cadastrar voluntários de Guaxupé para teste da Butanvac. E ainda o Estado inicia a terceira fase da dose para idosos no dia 6 de setembro. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Muitíssimo obrigado. Doutor Abner, nós temos eleições na OAB no mês de novembro. Exato. Já podemos falar de chapas? Já houve o registro das chapas? Ainda não. Ainda estamos na fase de pré-campanha. Lembrando que o registro da chapa se efetiva 45 dias antes do pleito. Há uma expectativa que o pleito, a eleição será no dia 25 de novembro. Portanto, os registros da chapa se darão no dia 10 de outubro. Então, por enquanto, se trata de uma pré-campanha. Doutor Roberto Prates, hoje você já é um advogado com experiência o suficiente para falar da importância do jovem advogado hoje na subseção da OAB Guarulhos. Hoje o jovem advogado tem espaço na OAB? Experiência, mas sou jovem mesmo com experiência, hein? Sim, o jovem advogado em Guarulhos tem muito espaço. E isso, Geraldo, nós devemos a várias iniciativas que Guarulhos tem tido com relação a essa classe da advocacia. Tá. Primeiro, a gente tem que entender, Vinícius, Abner, Geraldo, o que é o jovem advogado. A gente tem que pensar que esse público é quem tem, em tese, até 5 anos de carreira. Sim. Então, essa pessoa que chega aos quadros da ordem tem que ter um olhar sensível, porque ela, na maioria das vezes, não tem parente advogado, ela não tem uma referência ali próxima e tem dúvidas. Quem melhor do que a casa dele, que os familiares... Deixa eu corrigir, deixa eu pedir desculpa para você. Favor. Chama-se de Rodrigo, né? Imagina. Me perdoe. Imagina. A amizade é muito mais forte que isso. Não se preocupe. Nós precisamos ter um olhar sensível a quem chega agora aos quadros da OAB. Em Guarulhos, eles têm a Escolinha da Advocacia, um projeto onde já passou mais de 1.200, é um número impressionante, de advogados e advogadas recém-formados, aprendendo noções de marketing, gestão, empreendedorismo, dicas de dress code, como por exemplo... Mesmo na pandemia também teve isso lá. Teve. Nós tivemos que nos reinventar, como todos. Fizemos aulas online pelo Zoom e agora vamos para o formato híbrido, para a 30ª. Geraldo, 30. Uma é fácil de fazer, 2 a gente faz. Chegar a 30 é Guarulhos. Não tem no estado de São Paulo uma subseção como a nossa, que já fez 30 edições com 1.200 impactados. E esse projeto concorre ao Prêmio Inovare. Veja a relevância de Guarulhos no cenário nacional. E para chegar a essa conquista, quais são as exigências para chegar ao Prêmio Inovare? Bom, o Prêmio Inovare ele é um prêmio nacional de iniciativas de vários órgãos e um deles é a categoria livre. A Escolinha da Advocacia foi inscrita agora no Prêmio Inovare 2021 na categoria livre. Nós já passamos pela inscrição, passamos pelo consultor e agora está na fase dos avaliadores. Se aprovados, seremos aí contemplados com o prêmio. Maravilha. Que é o que nós queremos. Doutor Rodrigo Prates, corrigindo a memória do dinossauro aqui, viu, gente? Desculpa em casa. Doutor Abner Vidal, a gente sabe que hoje a procura por um bom advogado tem sido algo que a sociedade busca a cada instante. E a qualificação profissional, eu tenho comentado, inclusive, com o doutor Vinícius, ele foi muito feliz quando ele falou que os pais
eles cultuavam a imagem do dentista de uma maneira equivocada. E esse profissional, né, doutor Vinícius, teve que se qualificar para conquistar o mercado. E a gente percebe, como diz o doutor Rodrigo Prats, da preocupação da Associação da OAB Guarulhos, eu não diria na assistência, mas na qualificação desse profissional que acabou de receber a sua carteira da ordem e não tem espaço. Como é que você avalia isso? Isso vai continuar? É de suma importância que a OAB, que a casa do advogado, estenda a mão ao jovem advogado. Porque, veja, a sociedade ou o consumidor dos serviços jurídicos, a população, ela precisa de um advogado qualificado, que tenha um escritório, que tenha um local para atender. Porém, às vezes o jovem advogado, ele não tem essa estrutura. E aí é que a OAB tem que estender a mão para esse jovem advogado, o auxiliando não apenas na formação da sua carreira, dando dicas, por exemplo, de finanças, de marketing jurídico, mas também, se ele não tiver o escritório de advocacia, fornecendo salas, como de fato há essas salas na OAB Guarulhos. Portanto, a OAB ela deve ser o fio condutor, a casa do advogado, de fato, que estende a mão ao jovem advogado. Se você me permite, a escolinha da advocacia é um case de sucesso que o Dr. Rodrigo Prats nos trouxe aqui, genuinamente de Guarulhos, copiada e estendida para outras cidades e até para o estado. Talvez é chegada a hora de nós qualificarmos esse jovem advogado para que ele possa empreender e inovar. Talvez nós tenhamos que ter na OAB uma incubadora, para que esse advogado ele aprenda a fazer a gestão do seu escritório dentro da OAB, para daí então abrir o seu escritório. O índice de insucesso desse advogado, se ele fizer essa incubadora dentro da OAB, será muito mais satisfatório. Estou conversando com o doutor Abner Vidal, advogado da cidade de Guarulhos, doutor Rodrigo Prats, advogado, doutor Vinícius Souza, da Oral Única. E você? Que nota você daria hoje para o advogado ser escolhido da sua confiança? Advogado é algo que tem que estar praticamente dentro da sua família. Tem que existir a relação de confiança. Eu perguntaria aos nossos convidados, a relação de confiança hoje é primordial ou não? A relação de confiança ela é essencial. A advocacia de Guarulhos está preparada para atender a população. A OAB tem feito um trabalho de protagonismo da advocacia, porque a advocacia de Guarulhos não é mais só a advocacia do centro. A advocacia de Guarulhos é a advocacia do Bom Sucesso, do Pimentas, da Vila Rosália e da Vila Galvão. Por isso que nós precisamos pensar também no advogado que não está no centro. Mas a confiança do advogado e o advogado bem qualificado, atendido pela OAB, ela é essencial. E essa proximidade da OAB com o advogado gera uma confiança ainda maior naquele profissional que vai oferecer os serviços jurídicos. Doutor Abner Vidal, advogado, doutor Vinícius Souza, confiança é o futuro de qualquer segmento? Com certeza, Geraldo. Quando a gente pega todas as profissões, todos os prestadores de serviços, assim como, por mais que eu trabalhe com a área da saúde, não deixe de ser um prestador de serviço, né? O nosso paciente, cliente, ter confiança no nosso trabalho é essencial para que o resultado lá no final seja melhor, né? Quando a gente tem confiança no profissional que está executando o serviço que você está contratando, as chances de ter um sucesso são muito maiores do que você ficar sempre com o pé atrás. Aí nem o profissional vai conseguir se sentir numa liberdade e à vontade para executar o trabalho. Então a confiança, paciente, no meu caso, profissional-paciente, ela tem que ser mútua, tem que ser uma via aí que tem que andar junto, para que a gente chegue no sucesso que a gente quer. Doutor Rodrigo Prats, confiança. O jovem advogado, ele confia hoje nesta relação da OAB para ele estar chegando? Confia e acredita, porque nós temos várias iniciativas para o jovem. Aliás, a gente usa jovem aqui porque é o tema. Sim. Mas se a gente pensar no que a OAB Guarulhos tem de diferente, o Abner, nosso pré-candidato, disse há pouco, coworking para os advogados.
Imagine o jovem advogado que, com a pandemia, Geraldo, perdeu muito. E a gente tem que ser muito transparente com relação a isso. Ele não teve aula presencial, ele está com dificuldade na prospecção de clientes, ele não está tendo networking no fórum, porque nós tivemos isso, não é, Abner? Nós fomos ao fórum, nós estávamos no balcão, ele não está tendo audiências presenciais, ele não tem um espaço para trabalhar. E agora, a OAB atenta, confiando no potencial desse profissional, se preocupando com ele, tem um espaço com salas de atendimento para ele, os clientes, salas para audiências virtuais, tem um auditório maravilhoso para vários tipos de eventos que ele necessite, e mais do que isso, ele vai ter palestras e eventos como o que está acontecendo essa semana, que é o Congresso da Advocacia de Guarulhos. Veja, Geraldo, hoje mais de 200 profissionais numa plataforma online do Zoom, prestigiando o quê? A OAB. Porque a OAB é sinônimo de confiabilidade, é sinônimo de confiança. A OAB é muito cara para as pessoas. E muitas vezes o advogado é o último recurso que aquele cidadão, aquela cidadã terá. Às vezes nem a família ele vai ter. Entendi. Mas o advogado estará lá, lado a lado, ombreado a ele. E é essa confiança que você bem disse no começo que tem que ter entre cliente e advogado. Senão, infelizmente, não tem como ter uma boa relação. Estou conversando com o Dr. Abner Vidal, Dr. Rodrigo Prats, Dr. Vinícius Souza. Break News na tela, Lucas Braga. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Padaria Favos de Mel, produtos de qualidade, café da manhã, almoço, self-service, com variados tipos de sobremesas. No final do expediente, venha saborear deliciosas opções de sopas. Na Padaria Favos de Mel, você encontra um cardápio variados de pizzas, além de saborosos lanches e salgados. Na Padaria Favos de Mel, qualidade faz a nossa diferença. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3640, telefone 286-7500. A cidade de Guarulhos ganhou mais uma opção na gastronomia. Boteco e restaurante nordestino. Um variado cardápio self-service, com opção de churrasco diferenciado. Faça o seu pedido por telefone 4963-1037 ou 4963-1421. Boteco e restaurante nordestino. Funciona de segunda a sábado até às 22 horas. Rua Pirapora do Bom Jesus, 32, Jardim Santa Clara, Guarulhos. Estamos de volta ainda hoje, senhores e senhoras. Lucas Braga, não vão fugir. Já fechei a porta. O doutor Abner Vidal não vai embora. O doutor Rodrigo Prats não vai. Abre a tela para mostrar a fisionomia de todo mundo aqui. Porque o tema daqui a pouco é a respeito de 7 de setembro. Afinal de contas, a opinião dos ilustres advogados a respeito dessa convocação. Na sua opinião, o que está acontecendo hoje no Brasil? É democrático ou não? Daqui a pouco a opinião do doutor Abner Vidal, ele é candidato à presidência da OAB Guarulhos, podemos falar assim? Pré-candidato. Pré-candidato. Doutor Rodrigo Prats, também conhecedor da matéria, não vai fugir. E outro que adora falar disso é o meu amigo doutor Vinícius. Esse não vai embora. Eu sei que tem academia, foi vacinado ontem, tá meio borocochô, mas vai participar. Daqui a pouco eu venho com os nossos amigos advogados. Doutor Vinícius, estão perguntando aqui o motivo do dente sensível. É devido à alimentação ou à escovação? Geraldo, pode ser por ambos, tá? Assim como pode ser a associação dos dois ou separado, né? A gente tem que ver aí, quando a gente tem uma alimentação baseada em muitas coisas ácidas, sucos, limão, laranja, abacaxi, né? Todos os dias, aquele shot de limão matinal que as pessoas costumam tomar, tá? Isso pode sim fazer uma desmineralização do esmalte do paciente, ou seja, o dente fica um pouquinho mais
sensível e pode ajudar sim a desenvolver uma sensibilidade. Essa sensibilidade ela pode ser temporária, como ela pode evoluir, né? E a escovação, uma escovação errônea, geralmente associada a uma escova de cerdas médias e duras, pode associar um desgaste na estrutura do esmalte, na estrutura do dente, o que pode levar a uma sensibilidade também, Geraldo. Então, vai muito de ir a um dentista para a gente ver o que está acontecendo, para a gente corrigir, para não continuar essa sensibilidade ou esse desgaste, né? E a gente poder tratar essa sensibilidade sem que ela evolua para algo maior. Você está falando, estou falando, olha só, gente, o doutor Vinícius, ele é diretor clínico da Oral Unique, uma das mais importantes, aliás, a melhor clínica odontológica da cidade de Guarulhos. Então, por exemplo, quem tem o hábito de tomar determinados sucos ou vitaminas, é isso que o senhor está falando? Não, Geraldo, eu não estou dizendo que não pode tomar, eu estou dizendo que tem que cuidar, tá? O shot de limão matinal, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a diminuir o pH do estômago, evitando gastrite, azia, ele vai ajudar nisso. Mas a gente também tem que pensar nas estruturas bucais. Então, se eu fiz o meu shot de limão matinal, por exemplo, eu não vou lá correndo no banheiro e já vou escovar meus dentes, senão eu vou estar esfregando esse ácido sobre a estrutura do meu dente. Então, o que eu recomendo? Vai lá, faz um bochecho com água para quebrar um pouco esse pH que está sobre a estrutura do dente, e aí sim você vai escovar. Então, não estou dizendo que não pode tomar o suco de limão, de laranja, de abacaxi, né? Energéticos, né? Café? Café não seria bebida ácida, né? Pode café? Pode tomar café à vontade. Por favor, isso é mas então sempre fazer um bochecho com água, evitar ficar com a acidez um dia inteiro. Por exemplo, almocei, não escovei os dentes, tomei um suco ali, almocei alguma coisa ácida, ficar o dia inteiro com esse ácido em cima do dente, vamos dizer assim. Então vai lá no banheiro, faz um bochechinho com água e aí sim escova os dentes. Agora, doutor Vinícius, eu vejo vários profissionais fazendo comercial de pasta de dente para dente sensível. Isso é verdadeiro? Sim, Geraldo, mas a gente tem que ver o porquê o paciente está com sensibilidade, tá? Creme dentais para sensibilidade é legal usar quando você está com um pouquinho de sensibilidade, mas não é algo legal você se tornar codependente desse creme dental, né? Então, usar por períodos específicos, né? Então, vale muito a gente ver o porquê dessa sensibilidade para a gente tratar da forma correta e não fazer o paciente ficar dependente de um creme dental especial, tá? O que a gente pode falar de creme dental, que tirando casos de sensibilidade ou algo diferente, o paciente pode trabalhar com creme dental normal, com flúor, e aí já vai tá 10. Atendimento da Oral Unique? A Oral Unique trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, né? E aos sábados, das 8 ao meio-dia, Geraldo. Com atendimento, a gente chama clínica especializada em implantes, com todas as áreas. Temos um especialista pronto para você. Então a gente atende reabilitação de implante, reabilitações estéticas, lentes de contato, faceta, clínica geral. Aqui o colega falou sobre o Invisalign, então a gente trabalha com alinhadores, então com a própria Invisalign. Então vai ser um prazer se eu puder ter vocês lá conversando um pouquinho comigo, vendo qual é o seu tratamento ideal e o que a gente pode fazer para te ajudar a voltar a sorrir com saúde e principalmente você se sentir confiante com o seu sorriso. Porque, Geraldo, um sorriso, literalmente abre portas. Quando você está se sentindo bem com o seu sorriso, você vai ter mais confiança na sua entrevista de emprego, você vai ter mais confiança consigo mesmo, isso vai ajudar a se desenvolver. Então, o sorriso da gente, ele é o nosso cartão de visita, Geraldo. Olha, uma coisa, você é muito bem-vindo aqui, você tem feito a diferença, muitas pessoas têm buscado informações, porque quando a gente fala de um assunto que muita gente ainda tem vergonha, né, e acha que é caro, gente, o custo-benefício é o que ele acabou de falar, né? Você não faz ideia, você fazer uma entrevista, aí você põe a mão na boca aqui, seu nome, meu nome é... Aí a moça, por que você está colocando a mão na boca? Não tem um dente, que coisa feia, né? Então lá o único que eu recomendo, porque tem as melhores condições, e o doutor Vinícius, ele faz questão que você vá até lá comprovar o que eu estou falando aqui. Depois você me puxa a orelha. Com certeza, Geraldo. Fico muito feliz quando os telespectadores chegam lá e falam, viu o doutor na TV lá, na TV Guarulhos. Então eu fico bem, bem feliz. É um prazer estar sempre aqui, trazer um pouquinho de odontologia, tirar um pouquinho do anseio, das curiosidades dos pacientes, dos telespectadores, né? E a clínica odontológica para você que tem a falta de um ou mais dentes, ou
não se sente seguro com o seu sorriso, a clínica está de portas abertas aí para a gente conversar um pouquinho. A gente trabalha com várias formas aí de pagamento, tudo para facilitar aí para o nosso paciente poder realizar o sonho de ter os seus dentes fixos, de ter um sorriso bonito, de se sentir bem. Legal, doutor Vinícius, em 30 segundos eu volto com o doutor Abner Vidal, doutor Rodrigo Prats, ao vivo, às 20h56. Lucas Braga, em 30 segundos. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta, doutor Abner Vidal. Qual é o posicionamento da OAB, se é que tem um posicionamento? Como é que o senhor avalia esta convocação das redes sociais? Na sua opinião, existe algum tipo de embate entre os poderes? Fique à vontade. Você pode falar em seu nome próprio como advogado. Bom, Geraldo, é ótimo o tema, é importante que tenhamos espaço para discutir. Eu falo em nome do Abner, falo em meu nome. A OAB tem o seu posicionamento, a OAB é uma instituição cidadã, democrática e defende sempre a democracia e a livre manifestação. Bom, feita essa ressalva, o que eu penso, o que eu entendo a respeito dessas manifestações, a forma que tem sido a convocação, primeiro nós temos que partir do princípio que toda manifestação ela é permitida e ela é defendida ou ela é autorizada. O cidadão tem o direito de se manifestar e essa autorização advém da Constituição Federal. Pois bem, o que o cidadão não pode é inflar uma discussão, inflar uma invasão em um dos poderes. Você pode não concordar com uma sentença judicial, com um posicionamento da justiça, mas você não pode inflar que o cidadão invada o Supremo Tribunal Federal, que parece que é o caso que está acontecendo. Então, do ponto de vista de incitação à violência, me parece que essa manifestação, o direito de manifestação, ela tem uma barreira quando tem uma incitação à violência. A manifestação, ela é livre e defendida pela Constituição Federal. Porém, a violência, ela deve ser coibida. Então, do ponto de vista técnico, essa incitação, a invasão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes constituídos, ela é absolutamente reprovável. Doutor Rodrigo Prats, qual é a sua opinião? Como advogado e não como OAB. Sim, como advogado. A democracia é maravilhosa. Nós vivemos em democracia e a pluralidade também tem que ser assim. Você ter uma passeata a favor do candidato A, do candidato B, do ponto de vista A ou B, é muito salutar, Geraldo. O que não pode haver, como o Abner muito bem disse, é a violência. Que, aliás, em nenhum momento deve haver violência. Nós devemos evitar crises constitucionais, crises institucionais. O Brasil não pode ficar falido. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é uma polarização. Nós contra eles, eles contra nós, A contra B, vermelho contra azul. Isso é muito ruim para o país. Sim. Nós temos um candidato indicado ao Supremo Tribunal Federal que já faz 6 semanas que aguarda sabatina pelo Senado. Em compensação, o candidato à PGR, recondução, foi aprovado aí pelo Senado Federal e quem perde é o Judiciário. Essa polarização, ela afeta o Poder Executivo, Legislativo, afeta o Judiciário. Temos um presidente que fez o impeachment contra um dos ministros do Supremo. Recuou hoje, decidiu não protocolar. Exatamente. Não, mas ele protocolou o do Alexandre de Moraes e o Pacheco arquivou. Foi rejeitado hoje. Foi rejeitado hoje. O do presidente do Supremo ele não protocolou. Isso é muito triste para o país, porque isso faz com que as pessoas não entendam o sistema judiciário, não entendam o porquê está acontecendo isso ou aquilo. E essa polarização fica ruim. Se as convocações de 7 de setembro são democráticas, são, porque a democracia permite que elas aconteçam. Eu posso não ser favorável ao posicionamento A, mas aquela pessoa tem que ter o direito a expor a opinião dela e o direito de falar, sou favorável a esse ou favorável àquele. O que nós temos que ter em mente é que, se nós tratarmos o outro como queremos ser tratados, não haverá problema no país e o Brasil crescerá
cada vez mais, que é o que acho que todo advogado espera, que o nosso Brasil cresça, que saia da crise e que sejamos cada vez mais potência no nosso país. Estou conversando com os advogados Dr. Abner Vidal e Dr. Rodrigo Prats, que estão falando a respeito dessa convocação do dia 7 de setembro. Doutor Vinícius Souza, é verdade que o senhor vai na Avenida Paulista? Não, Geraldo. Se eu fosse para sair para uma manifestação, Geraldo, eu iria lá para buscar não defender político de estimação, né, nem seja A ou B. Eu iria lá para reivindicar os preços que a gente está pagando, que está um absurdo essa inflação. Boa. Hoje a gente está pagando aí preços absurdos no mercado, preços absurdos na gasolina. Metade da população aí, não vou dizer metade, desculpa, mas grande parte da população passando fome, não tendo como se alimentar. Hoje eu estava assistindo uma reportagem no jornal, ao meio-dia, uma senhora dizendo que está indo no açougue pedir gordura para dar para os filhos para comer. Então, eu acho que isso seria uma coisa pautável para você ir atrás nesse momento. Agora, a gente ficar indo lá para defender políticos, vamos dizer assim, seja A ou seja B, eu acho que a gente esconde o real problema que está acontecendo e a gente esquece das questões da população, né? A população é quem está pagando toda essa conta do Brasil atualmente. Então, é a população que está sem ter como dirigir o seu carro, está passando fome, tendo que cortar o alimento, mães sem poder dar um leite, porque o litro de leite está R$6, R$5. Então eu acho que teriam coisas mais importantes para a gente reivindicar no momento do que a gente ficar indo defender político, atacando os Supremos, né? Faz parte da democracia isso, faz parte da democracia a gente ir defender o nosso candidato, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que cobrar eles, a gente tem que cobrar, porque quem botou eles lá foi a gente. Então, e falo isso, Geraldo, seja prefeito, governador, vereador, qualquer um que está lá foi a gente que botou. Então a gente tem que ter uma ciência de que não é nós que temos que trabalhar para eles, é eles que têm que trabalhar para a gente. Estamos ao vivo às 21h03, voltando com o doutor Abner. O doutor Vinícius fez uma colocação interessante. Com gasolina que puxa o preço de tudo. Olha, nos últimos 30 dias, o preço do combustível aumentou de tal maneira que hoje o paulistano tem que rodar São Paulo inteiro, porque há uma diferença de um posto para outro muito grande. Doutor Abner Vidal, advogado, o senhor entende que a sociedade hoje deveria estar preocupada com o valor da conta da cesta básica, ao invés de fazer manifestação em prol de A, B, C, D, F? O doutor Vinícius fez uma observação muito salutar, mas as pessoas têm o direito de se manifestarem sobre aquilo que elas entendem necessário. O que elas não podem e não devem fazer é incitar a violência. Nós estamos vivenciando, Geraldo, uma crise política e uma crise econômica. Lembrando que essa crise econômica, ela não advém da pandemia do coronavírus. Nós estamos vivenciando uma crise econômica que nos leva a 2014. Desde 2014 nós estamos vivenciando uma crise econômica agravada pela pandemia. Sim. Somada a isso, a uma crise política. E você soma isso a uma crise institucional. Veja, crise econômica desde 2014, crise política e uma crise institucional. Esse conjunto, essa bomba, faz com que a inflação suba, bata no teto, faz com que a gasolina aumente, que as commodities aumentem de uma forma geral, a comida, a população efetivamente está passando fome, parte da população. E nós temos que nos preocuparmos com isso. Enquanto alguns políticos estão preocupados apenas em estreitar, em ferir ou em esticar essa corda desse relacionamento ainda mais, desse relacionamento desses poderes institucionais. O governante, seja ele qual for, chefe do Poder Executivo Municipal, estadual ou da União, ele precisa ser um dialogador, ele precisa dialogar com os poderes constituídos. Ele não pode estressar ainda mais essa relação, sob pena de a população
pagar essa conta, como é o que nós estamos vivenciando. Nós estamos literalmente pagando uma conta que infelizmente não é nossa. Doutor Rodrigo Prats, você concorda com a opinião do seu colega, doutor Abner Vidal? Concordo. Acho que a cesta básica, segundo o Diese, jamais seria o valor que ela é. Aliás, nós temos problemas muito graves e estruturais no Brasil, que não é do governo atual, Geraldo. Nós temos um problema desde o começo da democracia no Brasil. Que, aliás, depois do período militar, nós tivemos grandes problemas e o Plano Real acabou com uma grande inflação. Mas hoje nós temos ainda grandes questões que precisam ser debatidas. Né? Me parece que nós temos que ter um olhar horizontal sobre o país. Não é defender político A ou B, é defender o meu irmão brasileiro. É defender que todos tenham as mesmas condições, que se não, pelo menos parecidas. Eu vi matérias de pessoas em fila pegando osso para fazer sopa. Eu vi mercado vendendo osso para colocar em sopa. Inclusive, como a demanda do osso de sopa aumentou, o que antes os açougues davam, eles começaram a cobrar. É R$2,99 o quilo de osso. Meu Deus. Né? Então, aí a gente já começa a perceber a conta que o brasileiro está pagando. Então, hoje a gente tem que nem os colegas falaram, a gente tem que pensar um pouquinho mais na gente, pensar, olha só o absurdo que a gente está pagando, né? Então, literalmente está pagando. Desculpa te interromper. De forma alguma, doutor Vinícius. Inclusive, temos que pensar em governabilidade. Sim. Essa é uma grande palavra que o governante tem que pensar sempre. Aliás, ele pode ter as melhores intenções. Se, infelizmente, ele não tiver apoio político, não vai passar. Como a indicação do André Mendonça para o Supremo está lá, 6 semanas na gaveta. Estou conversando hoje, o assunto é 7 de setembro. Qual é a sua opinião? Você concorda com essa convocação? Eu vou pedir um break news. O assunto é o seguinte. Vamos repetir aquilo que eu falei ontem. Pegar a opinião dos nossos convidados. A agressão nesta pandemia, a agressão de palavras, que é a agressão psicológica contra mulheres de gênero. Você concorda que há um exagero, que não deveria? Eu conto isso, discuto isso com os nossos colegas, porque eu fechei a porta, eles não podem ir embora sem antes responder. Em 1 minuto. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Que os vídeos vêm sendo cada vez mais usados? Esse crescimento acontece porque quem assiste um vídeo recebe a informação de forma oral e visual ao mesmo tempo. Por isso, é uma ótima ferramenta para entendimento de uma mensagem. Um conteúdo que vence a barreira da distância e leva a informação para qualquer lugar. Fácil de ser compartilhado, favorece o boca a boca online e suas prospecções, otimizando assim o seu tempo e o da sua empresa. Você já utiliza os vídeos em sua estratégia de marketing? Se sua resposta foi não, precisamos rever isso. Criamos uma solução interativa, prática e viável para facilitar a comunicação do seu negócio com quem deseja. Somos a Atena On e com enredos inteligentes e criativos,
Aliados a elementos visuais, vamos transformar sua comunicação. Vamos juntos? Para saber mais, clique no link abaixo. Estamos de volta com o debate Guarulhos ao vivo nesta quarta-feira, 25 de agosto. Está chegando o final do mês. Senhores, nesta pandemia, a agressão de palavras, que é a agressão psicológica, tem sido algo que não deveria acontecer, principalmente nos condomínios, né? Tem acontecido bastante isso. Eu perguntaria para vocês, seja com quem for, a agressão psicológica, ela é algo sobrenatural, né, doutor Abner? E algo lamentável, Geraldo. Você sabe que eu fui viajar há 2 semanas atrás, eu fui embarcar, estava a trabalho, e eu vi um cidadão, um homem, com a sua esposa. O cidadão, ele esmurrava a mala dele, e ele falava alto para todo o aeroporto ouvir. Isso é uma agressão, é uma humilhação de forma absolutamente desnecessária. Então, a pandemia, e eu estou falando de um local público, sim, no aeroporto, não sei quantas pessoas vendo. Você imagina a conduta desse cidadão entre 4 paredes. Então, a violência verbal contra a mulher, contra quem quer que seja, mas especialmente contra a mulher, ela é absolutamente reprovável, e nós precisamos sim falarmos sobre isso, para que quem está sofrendo essa violência tenha voz para denunciar, tenha voz para se revoltar contra esse absurdo que é a violência contra a mulher, contra quem quer que seja. Sim. Mas a gente fala aqui contra a mulher porque a mulher parece que é a vítima, né? Sim. Preferida desses machos alfas, esses machos escrotos, né? É verdade. Doutor Rodrigo Prats, a violência psicológica, na sua opinião, é algo muito grave que vem acontecendo da pandemia? Aumentou ainda mais? Gravíssimo, Geraldo. Vamos pensar no contexto. Isolados há quase 2 anos, sim, nas nossas casas. O ser humano é um ser político, é um ser sociável. Nós precisamos ver gente. Sim. Nós temos que ter com quem conversar. Aliás, que eu falei com uma amiga há uns dias, doutor Vinícius, ela disse assim: no dia que eu não recebo ninguém em casa, eu não falo com ninguém. Eu não ouço a minha voz. Nós precisamos conversar. Nesse momento nós estamos retomando, ainda que devagarzinho, né, a passos lentos, os contatos, os happy hours. Tomara que as vacinas sejam realmente eficientes e a gente acabe de vez com essa pandemia. Imagine uma pessoa fragilizada, que tem um núcleo familiar com um agressor ou uma agressora e infelizmente se sujeita àquilo porque não tem alternativa, porque tem medo, porque não tem opção. A agressão, ela é de várias formas, e as agressões existem muitas que nós não sabemos. Ouvi de uma grande amiga uma situação desagradável, que as mulheres muitas vezes têm agressões que ninguém sabe, que elas guardam consigo mesmas. Sim. E é verdade. Sim. Muitas não querem expor o que aconteceu. E a agressão psicológica, ela deixa marcas profundas. Ela não é visível como uma agressão, por exemplo, sim, um tapa, um murro. Não. Ela atinge uma coisa muito sensível, que é o intelecto, que é o interno da pessoa. E não é demais que a depressão nesse período de pandemia, a ansiedade explodiu. Você vê jovens aí com quadros depressivos gravíssimos. Com certeza. Né? Doutor Rodrigo, doutor Vinícius, essa agressividade que apareceu muito mais na pandemia, né, psicológica, seja com quem for, é preocupante? Geraldo, eu acho, com certeza, tá? Mas eu acho que ela não veio com a pandemia. Isso já acontece há muito tempo. Agora, com as redes sociais e a pandemia, as pessoas sempre sentem a necessidade de colocar a culpa em algo, né? Quando a culpa é o agressor. Sim. O agressor, quando eu falo agressor, não falo agressão física, falo agressão psicológica, o emocional, a submissão. Então, tudo isso, Geraldo, gera traumas inimagináveis na cabeça de alguém, seja mulher, seja gênero, você acha que aumentou bastante? Né, todos, a homofobia, a transfobia, tudo tá aí. A gente fala bastante da mulher porque é um foco muito alto e é algo que as pessoas veem mais, né? Mas a gente tem essa submissão, essa agressão psicológica, ela é tão quanto pior que a agressão física, Geraldo, porque ela
são coisas sutis que vai colocando a pessoa para baixo. É um bullying que cresce, né? Exato, são pequenas palavras que maltratam as pessoas, né? E isso vai dentro de casa, vai às vezes fora de casa. Fora de casa já é algo um pouco mais difícil da gente ver, porque geralmente as outras pessoas podem vir a intervir e defender, né? Mas é algo que ainda acontece. Então, realmente, se aconteceu isso num lugar público, imagina em casa, como é que não é? Imagina em casa, às vezes nunca chegou ao ponto de agredir, mas as palavras maltratam, as palavras machucam, e aquilo vai ficando no pessoal da pessoa, e aí a gente começa muitas frustrações. Essas frustrações, elas podem ser originárias também, questão financeira, né, que podem levar uma mulher a não falar, né, essa submissão. Então, Geraldo, é inadmissível, em pleno século XXI, a gente ainda discutir coisas, mas a gente tem que falar, a gente tem que expor, a gente tem que incentivar que essas mulheres denunciem, e a polícia ela tem que proteger essas mulheres. Não adianta elas irem lá, a gente vê todo dia casos de mulheres que estavam com guarda, eu não vou me faltar a palavra para... Guarda protetiva, né? Medida protetiva, e acabou acontecendo um feminicídio. Então, não adianta denunciar, a gente tem que punir. Né? A gente tem que punir porque é inadmissível a gente não evoluirmos como seres humanos, né, Geraldo? A gente tem que buscar sempre o nosso melhor, sempre nos aperfeiçoarmos, mas parece que cada dia a gente dá um passo para trás. Doutor Abner Vidal, na sua plataforma de discussões com seus colegas advogados, esse tipo de assunto, por exemplo, existe na OAB uma comissão para dar atendimento a esta mulher que sofreu agressão? Sim. Na OAB nós trabalhamos de forma preventiva, educativa, para que a gente possa, para que a mensagem possa chegar ao agressor e à vítima. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, Geraldo, e eu falo mais uma vez, o Dr. Vinícius falou da medida protetiva. Veja você a injustiça que acomete uma mulher agredida e violentada pelo seu companheiro, pelo seu marido. Esse agressor, ele tem contra ele uma medida protetiva e ele tem direito, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, ele tem direito de ser assistido pela Defensoria Pública. Ele vai ter um advogado ou um defensor público à sua disposição para fazer a sua defesa, o que é justo, o que é correto. Ele tem o direito à defesa. Só que a mulher vítima, neste mesmo processo, ela não tem, Geraldo, à disposição dela um advogado, um defensor público para fazer a defesa dela, o que é absolutamente injusto. Ela sofreu agressão naquele momento, efetivamente, que o companheiro a agrediu, e ela sofre uma outra agressão quando ela não tem os direitos dela defendidos. Isso porque a defensoria simplesmente nega acesso a ela, seja um defensor, seja um advogado. E é bom que se diga que é a defensoria que nega, por questões somente orçamentárias. A OAB tem um convênio com a Defensoria Pública, a Defensoria Pública não consegue atender todos os casos que a população necessita, que é os casos que a população não tem dinheiro para pagar um advogado. A OAB tem um convênio com a Defensoria Pública e a Defensoria Pública indica aquele assistido, aquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado, para que o advogado exerça essa defesa. Porém, a Defensoria Pública, ela simplesmente, por uma questão orçamentária, não assiste, não defende essa vítima de violência doméstica. É uma bandeira da OAB Guarulhos, é uma bandeira que nós precisamos levar, não é só uma situação de Guarulhos, é uma situação do Estado inteiro, é uma questão orçamentária e nós precisamos discutir essa questão. A mulher, ela não pode ser agredida duplamente, agredida pelo seu agressor e agredida nos direitos, na defesa de seus direitos. Doutor Rodrigo Prates, muitíssimo obrigado pela tua presença. Fazia tempo que a gente não se encontrava. O debate de hoje foi super interessante e agradável, porque discutimos com a sociedade. Muitas vezes você em casa não tem a oportunidade de ter ao seu lado profissionais com essa devida experiência para discutir de uma maneira fácil, para que você entenda. Muitas vezes você ia tomar uma decisão relacionada a um assunto que discutimos aqui. Repito, não somos os donos da verdade. Isso aqui não é um tribunal, é um veículo de comunicação.
prestador de serviço para a sociedade de uma maneira geral. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado. Prazer em ver as suas considerações. Sou eu que agradeço, Geraldo, pelo convite, pelo espaço e, sobretudo, pelo comunicador que você é. Muitíssimo obrigado. Guarulhos precisa de mídias sérias, rotineiras e mídias que efetivamente tragam assuntos como os de hoje, Muito obrigado. de relevância na cidade. Parabéns, sucesso no programa. Nos veremos muito. Com certeza. E com certeza com mais rapidez que antes. Com certeza. Meu amigo doutor Vinícius Souza, sempre bem-vindo. A sua presença, eu costumo dizer que, como todo mundo sabe, eu venho do rádio, né? E o meu público é da televisão. Na minha época não tinha mídia social, então o meu público é do rádio, da televisão. E o doutor Vinícius é uma grata surpresa de amigo que tem feito a diferença aqui, não só na sua área, mas também opinando em assuntos relevantes. Meu amigo, assim posso chamar de meu amigo. Com certeza, Geraldo. Você faz a diferença nesse debate. Muito obrigado, Geraldo. Já como você falou, não sou dono da verdade, eu só exponho a minha opinião, né? Claro que às vezes eu posso falar alguma coisa assim que a pessoa pode não concordar em casa, mas eu sou 100% aberto ao diálogo, Geraldo. Eu acho que só dialogando e conversando com as pessoas e trocando ideias, às vezes eu não concordo com você, às vezes tu não concorda comigo, mas a gente troca ideias e às vezes eu revejo o meu pensamento e é assim que a gente vai evoluindo, Geraldo. Eu acredito muito no debate e na conversa. Através dele que a gente vai lapidando o nosso ser interior e buscando ser alguém melhor, né, Geraldo? Então eu fico muito feliz de estar aqui, muito obrigado por todos esses convites aí. E ao telespectador eu fico muito grato de ter vocês aí abrir a sua casa para ouvir a gente. E eu falar um pouquinho mais sobre odontologia, e será um prazer se eu puder tê-lo em minha clínica, para a gente conversar um pouquinho, tomar um café e ver o que a gente pode fazer para melhorar a sua vida. Certo, Geraldo? Muito obrigado. Obrigado a você, até semana que vem. Até semana que vem. Doutor Abner Vidal, advogado, também um grande amigo, conheci há pouco tempo, mas já penso que a gente conhece há bastante tempo. Tem uma história de vida que vocês vão conhecer na próxima semana. E quando a gente traz esse tipo de convidado, é para fazer a diferença no debate. A gente não quer um debate falando uma hora apenas e tão somente num determinado assunto. Eu tenho certeza de uma coisa, não ficou cansativo para você. Foi uma hora de debate, discutimos aqui vários assuntos. Muitíssimo obrigado, doutor Abner, e sejam sempre bem-vindos ao Debate Guarulhos. Geraldo, eu que agradeço, muito bacana o debate, eu fico extremamente feliz e honrado com o convite que eu recebo de você. É sempre uma alegria quando você me liga para participar do seu programa, Obrigado. Porque você é um jornalista sério, um jornalista correto, e Guarulhos necessita de uma informação precisa e uma informação séria. Agradeço também aos meus colegas aqui, Dr. Vinícius, Dr. Rodrigo Prates, e a você, e ao nosso amigo, infelizmente, corintiano, né? Ô, Lucas, você sumiu, só que falou do Corinthians aí, tá acontecendo alguma coisa aí? Pelo amor de Deus. Infelizmente o Lucas é corintiano, Pois mas um é. abraço também aos corintianos, palmeirenses, são paulinos como eu, aos santistas. E é isso, um grande prazer estar aqui. Conte comigo, estou à disposição. Seja sempre bem-vindo, doutor Abner Vidal, doutor Rodrigo Prates, doutor Vinícius Souza. Esse é o time de hoje aqui no Debate Guarulhos, com Lucas Braga, Felipe Poi, Neto Costa e Silva. Esse é o meu time que fica nos bastidores, que leva a imagem de qualidade, não só nas redes sociais. Eu sou Geraldo Júnior, não sou o dono da verdade. Eu levo a informação até você. Faça o seu julgamento. Boa noite.